A paz de Cristo, queridos, com alegria e com satisfação, mais uma vez nós estamos aqui para abençoarmos as vossas vidas. E agora nós estamos iniciando um novo trimestre, o quarto trimestre de 2016, e estamos iniciando a primeira lição de 13 lições riquíssimas que abençoarão a sua vida. Eu quero vos apresentar a nova revista, que com certeza você já tem em mãos, que traz o tema O Deus de toda provisão. Esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E com certeza falará e muito aos nossos corações. Se você está chegando agora neste canal, eu convido para inscrever-se, que assim você estará recebendo em primeira mão os vídeos que aqui forem colocados. E você também pode compartilhar nas suas redes sociais e pode se comunicar conosco. O nosso e-mail é ebd.estabelecendoreino@gmail.com. Eu lembro também que nós temos aula para juvenis com o professor Juninho e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. O tema da primeira lição é a sobrevivência em tempos de crise. O texto áureo está em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, que diz: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A verdade prática diz: as crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. O texto bíblico desta lição está em Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, todo o capítulo 1 do profeta Abacuque. Antes de nós começarmos a falar desse tema, o mais importante é você definir o que é crise. A palavra crise ela é usada principalmente na área de medicina. Ela se refere ao momento decisivo de uma doença. Pode ser um momento decisivo para a cura ou para a morte. Então esta palavra ela é emprestada do meio medicinal. Ela vem do latim crisis, que se refere a momento de decisão, momento de mudança súbita. E a raiz etimológica desta palavra também significa separar, decidir e julgar. Sendo assim, definindo esta palavra, nós podemos trabalhar ela de maneira mais ampla. E você pode entender que as crises que nós passamos ao longo de nossas vidas, elas servem para nós mudar, para nós separar e para nós nos julgarmos. Então, momentos de crise normalmente são momentos de mudança, momentos em que nós mudamos os nossos velhos hábitos, momentos em que nós temos que separar, mudar de atitude. Crise, portanto, não significa lamentação, não significa desespero. As crises pelas quais nós passamos são um momento de nós confiarmos unicamente em Deus e mudarmos as nossas atitudes. Se você também está passando por um momento de crise, você tem diante de você a obrigação de ministrar essas lições, você fique sabendo que este é o momento de se superar. É nas crises que Deus levanta os verdadeiros guerreiros. É em meio às crises que Deus levanta homens e mulheres de valor. Então, crise significa momento de mudança, momento de dar um basta em algo que você vem fazendo que não está dando certo. E Deus está com você quando você toma essas atitudes pautado na palavra dele. Na Bíblia, a Bíblia fala muito do Deus da provisão, que nos provê em meio às crises. Por um outro lado também, a palavra crise ela é sinônimo de escassez. Então, crise
Fala-nos de falta, quando nos falta algo que nós necessitaríamos para a nossa sobrevivência. E é aí que entra o tema desta lição, que é o Deus de toda provisão. E eu vejo isso no capítulo 22 de Gênesis, quando Deus pede a Abraão o filho a quem ele tanto ama. Deus pede que Abraão sacrifique Isaque. E no momento exato que Abraão está no Monte Moriá e ele vai sacrificar o seu filho, um anjo brada do céu para que ele não faça isso. E ele olha, levanta seus olhos e vê um carneiro preso. E ali ele toma aquele animal e sacrifica. E depois de sacrificar o animal, Abraão dá o nome naquele monte de Jeová Jiré, o Deus da provisão. Porque no monte do Senhor se proverá. Então Abraão chama o Monte Moriá de Deus da provisão, Jeová Jiré. Porque aquilo que aconteceu ali, o fato dele ter visto aquele carneiro preso, e aquele carneiro foi o substituto do seu filho Isaque, isto é um tipo da provisão de Deus em nosso favor. Quem deveria morrer pelas nossas culpas éramos nós mesmos. A maior crise que nós tínhamos não era a crise política, não era a crise espiritual ou econômica. A maior crise que nós poderíamos enfrentar é a perdição eterna. Então nós deveríamos morrer devido às nossas culpas. Mas Deus, assim como proveu para Abraão um carneiro em lugar de Isaque, Deus também proveu o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado, para que viesse e sofresse em nosso lugar e pagasse o preço. Então a maior provisão de Deus em nossas vidas não é o alimento que nós utilizamos todos os dias. A maior provisão de Deus é a salvação de nossas almas. E por isso nós podemos glorificar ao nosso Deus. Deus criou um mundo sem crises. Era para o homem se estabelecer e estabelecer o reino de Deus na terra. E não ser inconstante, não ter que sofrer com as crises, seja ela espiritual, política ou econômica. Mas a lição deixa bem claro, e o comentário do pastor Lilianai Cabral é bem aberto concernente a isso, que as crises que o homem enfrenta, elas são decorrentes da queda. A partir do momento em que o homem decide cuidar da sua própria vida e fazer a sua própria vontade, mesmo estando em rebelião contra o seu Deus, a partir daquele momento a terra é amaldiçoada perante o homem. Você pode ver isto em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18, quando Deus diz a Adão que a terra é maldita por causa dele. E a terra produzirá espinhos e cardos quando ele for cultivá-la. Então, a partir daquele momento ali, inicia-se as crises que são decorrentes da queda do homem. Na lição de hoje, o pastor fala tanto de crise espiritual, crise econômica e política. Eu começo falando de Abraão, da chamada de Abraão em Gênesis 12, e eu vejo ali uma crise espiritual. Por quê? Abraão vive em meio ao politeísmo. O pai de Abraão, Terá, adorava vários deuses. A família de Abraão era toda idólatra. E Deus fala para Abraão sair do meio da sua terra e da sua parentela, para que ele se separe desse ambiente espiritual em que ele vive. Porque Deus quer ter um relacionamento com Abraão. Deus quer se revelar a Abraão. Então Deus tem que tirá-lo do meio da crise espiritual que ele vivia em Ur dos Caldeus. E Abraão ouve a voz de Deus e sai. Mas a vida de Abraão a partir dali não foi um mar de rosas, não. Ele enfrentou outras crises, por exemplo, uma crise política. Porque política, a palavra política, ela tem vários sentidos. Uma crise política familiar. Ele tem uma crise com Ló.
seu sobrinho. Por causa de Ló, ele tem que se separar em 2 ambientes diferentes, porque eles não podem mais viver juntos por causa de uma crise. Outras crises que Abraão vai enfrentar, por exemplo, é a crise econômica. Porque quando Abraão está a caminho da terra de Canaã, há fome no local onde ele está. E Abraão é obrigado a descer ao Egito, e você vê isso em Gênesis 12, verso 10, quando ele tem que descer ao Egito por causa da fome, porque onde ele estava não havia alimento. E olha que Abraão estava seguindo as ordens divinas. Isso quer dizer o quê? Que o fato de eu estar na direção de Deus não quer dizer que eu não vá enfrentar crises. Talvez você tenha andado na presença de Deus, tenha colocado a palavra de Deus em primeiro lugar, tenha orado, tenha jejuado, tem buscado a face do Senhor. Todavia, você tem visto que as crises têm se agravado. Mas fique sabendo que nem eu, nem você, nós somos melhores do que Abraão. Nós não somos melhores do que Isaac, que também passou por crises. Nós não somos melhores do que Jacó. Nós não somos melhores do que José. Todos os grandes homens da Bíblia passaram por crises, como eu acabei de relatar a você aqui na vida de Abraão. Com Isaac, não foi diferente. Você vê no capítulo 26 de Gênesis que Isaac também está na terra de Canaã, terra da promessa. Todavia, há fome na terra de Canaã. E Isaac tem que descer a Gerar por causa da fome. Ele vai a uma terra chamada Gerar, a um país diferente por causa da fome, por causa da escassez, por causa da crise. Só que em Gênesis 26, verso 12, diz que em meio às crises, em meio à escassez, Isaac semeou e ele produziu 100 vezes mais, de maneira que os filisteus começaram a invejá-lo. Nos dias de Jacó, também houve crise. Primeiro, Jacó enfrenta uma crise na sua família. Quando ele fica sabendo, ou ele pelo menos entende dessa maneira, que o seu filho José havia sido morto por uma besta selvagem. No capítulo 37 de Gênesis, Jacó chora amargamente a morte do seu filho José. Todavia, era o trabalhar de Deus para que no capítulo 42 de Gênesis, o mesmo José, que Jacó pensava ter morrido, fosse o responsável por salvar a família de Jacó da fome. Então, a maneira como Deus nos conduz em meio às crises é algo que nós não podemos entender de repente. O José, que estava lá no fundo do poço, jogado lá pelos seus irmãos, o José que foi vendido aos mercadores midianitas, ele não poderia imaginar que ele seria vice-governador do Egito. E ele não poderia imaginar que no capítulo 42 ele seria o responsável por sustentar a sua família. Então é muito importante que nós tenhamos esta visão de sobrevivência em meio às crises. Não importa o que nós estejamos passando, nós precisamos saber que o nosso Deus detém o controle total de toda e qualquer situação. Jesus, o próprio Jesus, como homem, ele também passou por um momento de crise. Ali no Getsêmani, quando ele sabe que está chegando a sua hora de ser preso, de ser coroado de espinhos, de ir para a cruz, ele derrama o seu suor, e Lucas vai dizer que o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam até o chão. Uma crise na alma, uma crise angustiante. E ele orava dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Dali em diante, Jesus é preso, é coroado de espinhos, é humilhado, é cuspido, para que lá na frente ele pudesse pisar as potestades, ele pudesse saquear o inferno, ele pudesse vencer a morte e nos dar o direito da vida eterna. Todos passam por crises. Todos nós passamos por crise. A questão é como nos comportamos diante dela.
Crise política na Bíblia há várias, mas o pastor Elianai Cabral ele destaca aqui a crise que houve no reino de Israel com a morte de Salomão. Quando Salomão morreu, seu filho Roboão ele não teve pulso, não teve a mesma sabedoria do pai para gerir a política de Israel. E ele desprezou os conselhos dos anciãos de Israel. Você vê isso em 1 Reis, capítulo 12. E o reino é dividido. Roboão fica com apenas 2 tribos, no reino chamado Judá, e Jeroboão fica com as tribos de Israel, com as 10 tribos de Israel. Há uma divisão no reino de Israel. A maior crise política de Israel, que vai se tornar amarga, uma crise que não era da vontade de Deus, que a falta de sabedoria do filho de Salomão, que foi o homem mais sábio, originou tudo isso. A divisão do povo de Deus em 2 reinos é a maior crise política e está aí destacado na sua lição. Crise econômica. Além da crise que nós já falamos nos dias de José, no que teve no Egito e em toda a Palestina, eu destaco aqui uma crise que houve no tempo dos juízes. O tempo dos juízes é um período de tempo de aproximadamente 350 anos, que vai desde a morte de Josué até Samuel, até o Samuel que é o último juiz e que vai ungir Saul como rei. Esse período de 350 anos é um período de instabilidade política, moral e espiritual de Israel. E os dias de Gideão, o povo de Israel viveu sob servidão dos midianitas. E eles plantavam, e antes que eles usufruíssem daquilo que colhera, vinham os midianitas e saqueavam tudo. Então o povo passou por uma tremenda crise econômica a ponto de não terem o que comer. Por quê? Por causa da desobediência. E nos dias dos juízes, a crise é tríplice, é crise política, é crise econômica e espiritual, porque o povo havia se afastado de Deus, de maneira que chegou até a passar fome. Mas é em meio a esta escassez toda que Deus levanta um varão valoroso, que é Gideão, para salvar o povo de Israel da mão dos midianitas. Crise espiritual. Aqui o pastor traz-nos o texto de Abacuque, capítulo 1. E Abacuque é um livro apenas de 3 capítulos que é muito interessante. A primeira parte do capítulo 1, e o capítulo está aí na sua revista da Escola Dominical, no capítulo 1, versículos 1 até ao 4, o profeta destaca a crise do seu próprio povo. Ele começa a questionar por que há violência, por que há injustiça, por que os valores estão invertidos. E este é o nosso questionamento. Você olhando para a nação brasileira hoje, nós vamos ver que os valores estão invertidos. Aquilo que era bom parece não ser bom mais. Aquilo que era reto parece não ser reto mais. E a violência impera. A injustiça impera. A falta de homens tementes a Deus impera. E nós ficamos nos perguntando como pode ser isso? Como pode a nação estar passando por um momento desse? E é este o questionamento de Abacuque nos versículos 1 a 4, a crise do seu próprio povo. A seguir, nos versículos 5 a 11, Deus responde. E Deus diz assim a Abacuque que aquele povo que rejeitou a justiça, que amou a violência, agora vão enfrentar os caldeus. E os caldeus imporão a sua justiça, uma justiça que não tem piedade. Ou seja, Deus está dizendo que levantará os babilônios para saquearem o reino de Judá. A terceira parte do capítulo 1, que é os versículos 12 ao 17, o profeta ele fica chocado pelo fato do Senhor usar a Babilônia para castigar o reino de Judá. E ele fica se perguntando como pode uma nação ímpia como a Babilônia ser usada por Deus
para trazer o castigo à nação de Judá. Veja se esse não é o retrato do país em que nós vivemos. Nós temos colhido frutos amargos. O momento político e econômico do Brasil é muito difícil. E por que isso? Porque o povo desprezou a justiça de Deus. E aí você me diz, mas esta é uma nação que tem mais de 42 milhões de evangélicos, mas não são evangélicos que Deus está procurando. Deus está procurando filhos. Deus está procurando homens e mulheres que tenham compromisso com Ele. Deus não está procurando rótulos. Deus não está procurando religiosos. E tudo que nós estamos colhendo na nossa nação hoje, o momento político, o momento econômico e o momento espiritual de fracasso que a nossa nação vive, é consequência dos nossos próprios atos. E é por isso que às vezes Deus permite que ímpios nos castiguem. Esta é a triste realidade em qual nós vivemos. Para concluir, eu digo que o Senhor tem o controle total e absoluto de todas as coisas. E utilizando-se do nosso comentarista, ele diz que o reino de Deus não está em crise. O mundo pode estar em crise, mas o reino de Deus, ele não está em crise. Então há uma esperança para a igreja, para nós restaurarmos o fervor espiritual dessa nação, para nós sairmos da crise espiritual que a nossa nação está vivendo. Precisa, sabe de quem? De você. Você, como professor da escola dominical, precisa ser alguém que vai levantar a bandeira do verdadeiro evangelho, que vai apregoar a justiça, que vai apregoar os princípios da palavra de Deus. É com você que Deus conta para que essa nação saia do caos espiritual que está vivendo. Aí você me diz, mas eu sou só aluno da escola dominical. Então é você também. É você que Deus está preparando para uma grande obra. O fato de você ser um aluno da escola dominical já diz que você ama o seu Deus, porque você ama a palavra dele. E é através da palavra dele que se relacionamos com ele. E é você que Deus quer usar para mudar esse ambiente de crise. Quando Deus falou com Gideão, Gideão também não acreditou. Gideão disse, não, eu não posso mudar a história de Israel. Eu não posso salvar Israel, porque eu sou o menor na casa do meu pai. A minha tribo Manassés é a menor de Israel. Eu não posso. E Deus diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Então Deus está falando, através deste vídeo com você, que você pode ser o canal de bênção. Você pode ser o meio que Deus vai usar para mudar a nossa nação. A política e a economia da nossa nação, elas vão ser mudadas quando a igreja mudar. O problema é que nós, como igrejas, nós estamos seguindo o modelo da política brasileira, da economia brasileira, quando deve ser totalmente ao contrário. Somos nós que ditamos os padrões. O padrão é nosso, porque nós temos a palavra de Deus. Os princípios que devem ser impostos nessa nação são os princípios do reino de Deus. Que você possa levar esses poucos conceitos adiante. Que você possa espalhar essa palavra aí nas suas redes sociais. E que Deus venha, ao longo deste trimestre, lhe abençoar ricamente. E que você seja boca de Deus nessa terra para abençoar os seus alunos, para abençoar a sua igreja e trazer uma palavra de esperança em meio às crises. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.